Glória ao Senhor Jesus, aquele que é dono de todas as coisas, que pode tudo e que nada foge do controle das suas mãos. E é no nome dele, é pelo poder, aleluia, que está sobre o nosso Senhor Jesus, que eu venho te convidar a adorar, bendizer, exaltar e glorificar o nome santo do Senhor nesta hora, declarando que ele vive, que ele reina, que ele era, que ele é e que ele continua sendo, porque a palavra do Senhor vem dizer que ele é o mesmo hoje e ontem será eternamente. Por isso vamos adorar ao Senhor na beleza da sua santidade, chamando ainda mais a sua presença. Glória a Jesus, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia, Jesus. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Aleluia. Não podemos e não sabemos viver longe da presença do Senhor Jesus. É muito bom quando nós abraçamos alguém a quem nós amamos. É muito bom quando alguém, aleluia, nos abraça. Imagine só o abraço do Senhor Jesus. Sim, nós podemos sentir esse abraço. Você pode pedir, sim, esse abraço. Vem, Espírito Santo, me abraça. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te abraçar, que ele vai te envolver nos braços dele e vai dizer: louvado seja Deus,
eis-me aqui. Muitas das vezes Deus, Ele quer ouvir de nós um eis-me aqui. Mas muitas das vezes também o Senhor vem até nós dizer também que Ele também se faz presente. E Ele veio dizer para você neste exato momento: eis-me aqui. Se é um abraço que você precisa, louvado seja Deus. Receba nesta hora e sinta a presença do Senhor Jesus. Quantas das vezes nós anseiamos pelo abraço, quantas das vezes nós anseiamos, louvado seja Deus. E Deus, Ele vem dizer que Ele é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Deus, Ele é real. A Bíblia vem dizer que o Senhor, Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santa. Isso vem dizer para mim e para você, louvado seja Deus, que Ele é uma pessoa e quer se relacionar comigo e contigo. E é por isso que eu, aleluia, louvado seja Deus, digo para você, clame assim: abraça-me, Espírito Santo, abraça-me. Aleluia, chame por Ele com teus braços de amor. E Ele vai com certeza te abraçar e te envolver na sua presença. Louvado seja Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado, tem te ajudado de forma, aleluia, sobrenatural. De uma forma que eu e você não podemos nem mencionar e nem, aleluia, calcular. Esse é o nosso Deus, aquele que vive, que reina, aquele que reina e que vive, aquele que pode, que é, que era e que faz, e que permanecerá sendo para todo sempre. Eu glorifico a Deus, porque até aqui Ele tem me ajudado, Ele tem te ajudado, Ele tem me fortalecido e te fortalecido. E eu trago para a minha e para a sua meditação uma palavra que está lá no livro de Mateus, louvado seja Deus, capítulo de número 18 em diante, e diz assim a palavra do Senhor Jesus: naquela mesma hora chegaram os discípulos aos pés de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer um que receber em meu nome uma criança, tal como está, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor que fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Louvado seja Deus em nome do Senhor Jesus. Eu glorifico ao Senhor, porque até aqui Ele tem me ajudado, Bíblia, e tem te sustentado. Louvado seja Deus para todo sempre. Eu glorifico o nome santo do Senhor Jesus, porque até aqui Ele tem me ajudado e tem te sustentado. Eu vou só abrir aqui, aleluia, a palavra do Senhor, em uma outra tradução, que é assim: o Espírito Santo orientou. Eu quero louvar a Deus, porque em tudo Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é soberano e Ele é fiel. Versículo de número 7, louvado diz assim, versículo de número 6, nós vamos ler aqui nessa tradução que diz assim: mas qualquer que escandalizar uns desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe se tenha pendurado no pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é misto que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Eu glorifico a Deus por este exato momento e louvo o nome do Senhor, porque até aqui tem nos sustentado. Nos diz a palavra que os discípulos ali perguntam para Jesus quem seria o maior, louvado seja Deus, no reino dos céus. E os discípulos estavam querendo ali, eu creio que talvez, dizer quem era o melhor, quem era o maior dentre eles,
quem era aquele que seria o mais reconhecido ou mais usado. Mas a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, e diz assim: naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles. Eu fico imaginando, louvado seja Deus, os discípulos vendo aquela criança no meio ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, no meio deles, e Jesus dizendo que o maior seria aquela criança. Sabe o que isso me dá a entender? E sabe o que isso te dá a entender? Que ainda que outras pessoas pareçam até maiores, ainda que outras pessoas pareçam ser até mais importantes, para Deus isso não é o que conta. Nos diz a palavra que quando Deus foi ungir, louvado seja Deus, Davi, a Bíblia vem dizer que Davi era o menor da casa. E a Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus, ele não olha como o homem olha. Deus, ele não vê como o homem vê. Por quê? Porque o homem olha o estereótipo, o homem olha a aparência, o homem olha a condição, o homem olha as posses, o homem olha o conhecimento, o homem olha a inteligência. Mas Deus, quando ele olha para mim e para você, ele quer olhar para mim e para você, e ele quer ver verdadeiras crianças. E o que significa isso? Ele quer ver pessoas que sejam humildes, mas não humildes de semblante, não humildes de fingimento, não humildes de falsidade, sim, não, mas humilde, louvado seja Deus, de coração. Aquele que tem um coração que nem uma criança. Eu fico imaginando, louvado seja Deus, que para muitos a criança ali naquele meio. A Bíblia diz que Jesus pegou a criança e a colocou no meio. Para muitos ali, aquela criança era alguém que não tinha entendimento de nada, que não conhecia nada, que não sabia de nada. Oh, aleluia! Mas era alguém que tinha algo dentro de si que se chama pureza. E você, louvado seja Deus, glória seja dado o nome santo do Senhor Jesus. Permaneça com a sua pureza. Ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo zombe, ainda que o mundo critique, permaneça tendo a pureza de Deus no seu coração. Se você prestar atenção, uma criança, ela pode se chatear ali no momento. Você percebe que na mesma da hora que uma criança, ela tem um desentendimento com outra, no mesmo momento elas já estão brincando. Criança, ela não se lembra, louvado seja Deus, nem o porquê que foi a situação. E é assim que Deus, ele quer que nós venhamos a ser humildes. Por quê? Porque a criança, quando ela olha para alguém, ela não olha para aquela pessoa pelo que ela pode fazer, pelo que ela é ou pelo que ela tem, não. A criança, ela olha pela forma como é tratada. A criança, louvado seja Deus, ela vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque ela vê também pureza. Será que você e eu podemos entender como Jesus, ele quer a mim e a você, pessoas de corações puros? Aí a Bíblia diz assim: e eis glória a Jesus. E disse, e Jesus, chamando a criança, pôs no meio deles, versículo de número 3, e diz: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. E nós precisamos ser como criança. E foi por isso que quando eu abri esta palavra aqui no livro de Mateus, capítulo de número 18, o Espírito Santo me lembrou deste louvor, que foi louvado aqui no início. Quero ser como criança, aleluia, voltar à inocência e acreditar em Ti. Muitas das vezes nós somos levados pelo nosso entendimento, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade humana. Louvado seja Deus, que também já vem do céu. E Deus está dizendo: eu quero que você dependa de mim. Eu quero que você, louvado seja Deus, seja humilde. Eu quero que você, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tire qualquer raiz de amargura, qualquer raiz de arrogância, qualquer raiz, louvado seja Deus, de se achar melhor. Aleluia. Porque não somos. A Bíblia vem dizer que perante Deus nós somos todos criatura. E quando nós escolhemos ao Senhor, aí nós passamos e nos tornamos filho de Deus. A Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, aquele que se torna humilde, como esta criança, esse
é o maior no reino dos céus. E Deus está dizendo: quer ser maior no reino dos céus? Torna-te, pois, humilde. E quantas das vezes nós vemos pessoas se achando melhores do que as outras, se achando mais importante do que as outras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nós não estamos falando, louvado seja Deus, de cargos, não. Nós não estamos falando de uma hierarquia, porque o próprio Deus estabeleceu. A palavra vem dizer que Deus colocou ali, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Esté para ser uma rainha, Daniel para ser um governador. Mas nós estamos falando de pessoas que se superiorizam perante outras pessoas, que ridiculariza, que rebaixa outras pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que aquele que quer o seu maior, seja humilde. E só assim nos tornaremos grandes perante a face do Senhor Jesus. E mesmo assim, ainda somos totalmente pequenos. Como diz a palavra, vermezinhos de Jacó. A Bíblia vem dizer que Jesus diz assim: portanto, aquele que se torna humilde, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Sabe quem é verdadeiramente, aleluia, o maior? É aquele que é humilde. É aquele que não se deixa engrandecer. É aquele que não se deixa se ensoberbecer. É aquele que olha para o outro, não com um olhar superior. É aquele que olha para o outro, não se achando melhor, mas é aquele que olha, entendendo, ele é tão, louvado seja Deus, filho como eu. Ele é tão merecedor como eu. Quantas pessoas, louvado seja Deus, olha para mim e para você e não te acha digno de merecer uma cura, não te acha digno de merecer um perdão, não te acha digno de merecer uma segunda chance. Mas Deus que me trouxe aqui é o Deus que ele vem dizer para mim e para você. Sabe por quê? Eu peguei uma criança e coloquei no meio. Porque a criança, ela é pura. E é assim que nós precisamos ser, na presença do Senhor Jesus puro. Adquirir a humildade que entende que nós somos pó. A Bíblia vem dizer que o pó, aleluia, tudo retorna para o seu local de origem. Pó retorna para pó e espírito retorna para o espírito. E é por isso que a Bíblia vem dizer que nós vamos retornar para o dono da vida, aquele que soprou. A Bíblia diz que quando Deus criou Adão, aleluia, Deus criou a forma física e Deus soprou ali o espírito. Então a forma física, que é o pó, volta para o pó, que é a terra. E a forma espiritual, que foi o sopro, volta para os céus, que é o espírito. E é por isso que é importante se ter uma aliança. Porque quando o corpo, aleluia, físico tombar, para onde se irá o espírito? A Bíblia diz que só há dois caminhos, não se há meio termo. E é por isso que o Espírito Santo vem dizer que para nós entrarmos nos céus, para nós sermos grandes na presença do Senhor, nós precisamos ser humildes. O que significa ser humilde? Deixar Deus nos tratar. O que significa ser humilde? Não ser arrogante. O que significa ser humilde? Ser puro de coração. A Bíblia diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus. E diz assim: portanto, versículo de número 4. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele responde a pergunta dos discípulos, trazendo uma criança para o meio e dando um exemplo. O que Jesus estava querendo dizer é: eu quero que vocês pensem, eu quero que vocês se recordem como é uma criança. Criança, ela é alegre. Criança, ela já acorda brincando. Criança, ela já acorda com alegria. Onde se tem uma criança, alegra a casa. Por quê? Porque criança tem pureza. Criança, ela não fala as coisas com maldade. Criança não tem malícia. E é isso que Deus, ele quer que nós venhamos deixar de ter. Claro que nós somos seres humanos e precisamos da misericórdia de Deus todos os dias, porque nós somos falhos. Mas isso quer dizer que nós vamos tentar, aleluia, mudar a nossa forma de ser, aleluia, que nós vamos buscar ser como a criança. E para isso é preciso nós entendermos como a criança é. Uma criança, é difícil você ver uma criança mal-humorada.
É difícil você ver uma criança o tempo todo entristecida. Na mesma da hora que ela chora, na mesma da hora que esperneia, na mesma da hora, louvado seja Deus, que ela se entristece, ela já está alegre. E é assim que Deus, Ele quer que nós venhamos a ser. Glória a Jesus. Aí diz assim, versículo de número 5, diz algo muito interessante ao meu e ao teu coração. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como esta, aleluia, a mim me recebe. Se Deus está mandando, está dizendo que nós temos que ser humilde, que nós temos que ser como criança, para sermos maior no reino de Deus. Então, se nós nos tornarmos essa criança, qualquer que receber a mim e a você, que temos o espírito de criança, está recebendo a Deus. E qualquer pessoa que deixa de receber, está deixando de receber a Deus. A Bíblia vem dizer que Deus, quando manda os discípulos ir de dupla, louvado seja Deus, às circunvizinhanças, às cidades ali, próximo da Galileia, a Bíblia vem dizer que Jesus diz, aonde não fores bem-vindo, sacode a sandália dos teus pés, porque ali tu não recebestes honra. Então, não honre a quem não tem dado. Jesus manda os discípulos sacudir as sandálias dos pés e sair. Então, aqui a palavra do Senhor também vem se confirmar, como diz assim, aleluia. E qualquer que receber em meu nome uma criança, que criança é essa? Aí Jesus não está apenas se referindo à criança que foi posta no meio, mas Jesus está se referindo à criança de quem se torna criança quando decide ser humilde, entendendo, louvado seja Deus, que para alcançar o reino de Deus é preciso se ter humildade. Mas não é, louvado seja Deus, essa humildade, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o mundo prega, não. É a humildade que vem dos céus, é a humildade que se compadece, é a humildade que perdoa, é a humildade que tem o coração puro, que não tem maldade, que não tem malícia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não quer ver o outro mal, que não quer puxar o tapete do outro. Você já viu uma criança querer prejudicar a outra? Só se ela foi ensinada já, ou se ela também conviver em um meio de maldade. Porque a Bíblia diz, ensina o caminho por onde teu filho anda, para que quando ele cresça, ele não te desvie. Então tem muita criança também aprendendo muita coisa, porque tem sido ensinada. Mas não é porque vem de dentro dela, não. É porque vê. E Deus está dizendo para mim e para você, que qualquer que recebe uma criança tal como esta, olha só, tal como esta, ou seja, que tenha pureza, que tenha humildade. Qualquer um que recebe alguém, aleluia, humilde, está recebendo a Deus. A Bíblia vem dizer que muitas pessoas receberam anjos. Está escrito na Bíblia, sem saber que era anjo, praticando a humildade. E diz a palavra assim, versículo de número 6, aleluia. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, aí a palavra já muda. A palavra já vem dizer pequeninos. E diz assim, que creem em mim. Olha como a palavra do Senhor, ela se renova e ela se revela. Aí diz assim, mas qualquer que escandalizar uns destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que não se pendurasse ao pescoço um mó de azenha e se submergesse nas profundezas do mar. Sabe o que Jesus está dizendo? Que melhor seria amarrar uma pedra no pescoço e se lançar às profundezas do mar do que escandalizar um humilde, um servo do Senhor. E sabe o que significa escandalizar? Falar, se reunir, louvado seja Deus, zombar, inventar calúnia, mentira. A Bíblia vem dizer que melhor seria, aleluia, eu vou repetir, está escrito o versículo de número 6 do livro de Mateus, capítulo 18, está escrito assim, mas qualquer que escandalizar. Sabe, irmãos, aquele tipo de gente escandaloso, louvado seja Deus, que onde chega quer aparecer de forma escandalosa. Imagine só uma pessoa dessa, falando de um humilde, falando de um servo de Deus. Eu acho engraçado que havia um homem que perseguia o povo de Deus, chamado Saulo. Está lá no livro de Atos e você pode conferir.
Eu creio que muitos aqui também já conhecem essa passagem, é muito conhecida. E a Bíblia vem dizer que ele perseguia a ponto de querer matar, a ponto de querer exterminar. Louvado seja Deus. E a Bíblia vem dizer que então, certa vez, uma luz, louvado seja Deus, apareceu no caminho dele e uma voz disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E sabe quem falava com ele? Jesus. Sabe por quê? Porque na verdade, meu irmão, na verdade, minha irmã, quem te escandaliza, quem te persegue, não está perseguindo a você, está perseguindo a Jesus Cristo. Porque a lei não é minha, a palavra não é minha. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então a minha vida pertence a Jesus, assim como a sua vida pertence a Jesus. E quem está escandalizando do teu nome, está escrito aqui, louvado seja Deus, mas qualquer que escandalizar os destes pequeninos que creem em mim, glória a Jesus, melhor lhe fora que lhes pendurasse ao pescoço um nó de azenha e se submergesse nas profundezas do mar. Tem gente que não tem noção, quando abre a boca para falar de humilde, de um servo de Deus. Eu acho interessante, a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que no tempo de Moisés, a Bíblia nos diz que a irmã de Moisés, por nome de Miriam, ela resolve falar da vida particular de Moisés, porque Moisés casou, louvado seja Deus, com uma mulher da terra, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá onde Deus soprou ele para longe, para o deserto. E a Bíblia nos diz que então Miriam começa a falar acerca de que Deus também poderia falar com ela e falar com seu irmão Arão. Mas Deus chamou Miriam para levita, e Deus chamou Arão para sacerdote, Deus chamou Moisés para profeta, para libertador. E Miriam não entendia, e a Bíblia vem dizer que então Miriam começou a escandalizar ali. E sabe o que significa escandalizar? Falar mal. Cuidado, é muito importante. Nós temos cuidado do que e de quem nós vamos falar. Porque existe um espírito que ele está presente em todo lugar. E ele ouve toda a palavra torpe. Ele ouve tudo aquilo que sai da nossa boca. E quem sempre justifica é o Espírito Santo de Deus. A palavra vem dizer que melhor seria, aleluia, diz assim, glória, que pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergesse na profundeza do mar, do que falar de alguém que é humilde. Aí a Bíblia diz que sabe o que aconteceu com Miriam? Ficou leprosa, cerca de 7 dias, fora do acampamento israelita, fora da presença. E sabe quem clamou para Deus colocar a mão? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a libertar daquela praga? Moisés. Muitas das vezes, tem pessoas que estão falando de mim e de você. Tem pessoas que estão escandalizando o meu nome e o seu. Em alguns lugares por aí. E está achando que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que é dono de todas as coisas, não está vendo. A Bíblia vem dizer que Deus, ele não se deixa escarnecer. Porque quem toca em mim, não toca em mim. Quem toca em você, não está tocando apenas em você. Se eu sou propriedade de Deus, se você é propriedade de Deus, e alguém toca naquilo que é teu, o que é que você procura? Se acontece alguma coisa, nós vamos procurar o quê? A defesa, não é isso mesmo? Aqui na terra falando, quando alguém é roubado, quando alguém é furtado, alguém vai aonde? Na polícia. Buscar ajuda. E você? Quando alguém toca em ti, quando alguém toca naquilo que é teu, faz o quê? Vai até Jesus, meu irmão. Vai até Jesus, minha irmã. A palavra do Senhor vem dizer que toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás diante do Senhor. Por isso eu quero declarar que seja condenada toda língua que tenta escandalizar o teu nome, a tua casa, a tua família. Que muitas das vezes vê você numa situação difícil, não tem coragem de chegar e perguntar. Está precisando de ajuda, mas não é a pergunta de quem quer saber o que está acontecendo, não. É a pergunta de quem verdadeiramente se importa. É a pergunta de quem verdadeiramente vai descer no joelho para orar pela sua vida.
Porque perguntar, qualquer um pergunta, mas vamos ver qual é a intenção do coração em saber. Porque muitas das vezes tem pessoas que querem saber para espalhar, para destilar ali o veneno. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Mas não é porque está se importando, não. Porque a palavra vem dizer que nem todo mundo que está em Israel é israelita. Mas a Bíblia nos diz que ai daquele que escandalizar. Eu quero deixar essa palavra para a minha e para a sua meditação. Porque aqui também isso serve para mim, serve para você. Que nós viemos a entender que é necessário nós sermos humildes. Que é necessário nós vigiarmos as portas dos nossos lábios. É necessário nós entendermos que quando nós tocamos em alguém, aquela pessoa também é filho de Deus. Tem pessoas que falam de mim, falam de você, fala da situação que você está vivendo. Você viu o que aconteceu com fulano de tal, isso e aquilo. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Misericórdia por quê? Porque a Bíblia diz que todos nós estamos no mundo. E no mundo tereis aflição. Muitas das vezes as pessoas não entendem que fulano ou ciclano está passando uma aflição hoje, mas amanhã pode ser A ou B. Amanhã pode ser C ou B. E é muito importante nós entendermos que ai daquele, louvado seja Deus, que escandalizar um dos pequeninos que creem no Senhor Jesus. Tem gente que está escandalizando o teu nome, a tua história, a tua casa, a tua situação. Mas ai de quem está tocando. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Miriam era irmã de Moisés. E nem por isso ela foi poupada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Eu quero deixar essa palavra para a sua meditação, para que você creia que Deus, Ele é justo. Não precisa você se explicar, não precisa você se justificar, não precisa você falar nada. Porque a palavra diz, ai daquele, melhor seria que lhe pusesse, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um nó de azenha, aleluia, no pescoço, e que descesse as profundezas do mar, do que falar de quem não é para falar. Deus te abençoe poderosamente. Por isso, se alguém tem falado de você, se alguém, louvado seja o nome do Senhor Jesus, tem dito que não é para falar, ô meu irmão, ô minha irmã, medite nesta palavra. Está lá no livro de Mateus, capítulo de número 18, que vem dizer que nós temos que ser como crianças e deixar, louvado seja Deus, de estar escandalizando, falando o que não deve, falando o que não sabe, falando o que não viu, inventando, caluniando. Louvado seja Deus por esta palavra. Tome posse e receba na tauba do seu coração, porque quem te justifica é o Senhor Jesus. E eu quero orar com você neste exato momento, porque Ele vive, Ele reina e Ele vive. E Ele é o dono da glória para todo sempre. Profeta e servo, fala aquilo que Deus Ele manda. E eu estou aqui para falar aquilo que Deus Ele ordena. E por isso eu glorifico e exalto o nome santo do Senhor Jesus, porque Ele tem me sustentado. Oh, glória a Deus. Obrigada, Jesus, por esta palavra. Obrigada, meu Deus, porque nós entendemos que nós precisamos, Deus, buscar ainda mais a Tua presença. Que nós, aleluia, precisamos entender que nós somos pequeninos. Que nós precisamos entender, meu Deus, aleluia, que maior é o Senhor. Que nós precisamos nos tornar como crianças. Puros, meu Deus, aleluia, humildes, sem maldade, sem malícia. Oh, meu Deus, aleluia. Não que nós venhamos a ser tolos, meu Deus, sem perceber as coisas, não. Porque muitas das vezes, meu Pai, as pessoas pensam que ser puro meu Pai, aleluia, ser bobo, é ser besta, como dizem por aí no mundo. Mas nós queremos declarar, meu Deus, que nós queremos ser puros sim na Tua presença. Ainda que pensem, ainda que falem, ainda que critiquem. Meu Deus, nós colocamos aqui nas Tuas mãos todos aqueles que tentaram escandalizar, meu Deus, o nosso nome. Todos aqueles, meu Deus, aleluia, que o nosso nome não sai da boca. Nós colocamos aqui diante, meu Deus, aleluia, da Tua presença. E nós clamamos, meu Deus, como está escrito, melhor seria que pusesse, meu Deus, o que está escrito aqui na Bíblia no pescoço e descesse as profundezas do mar do que falar de nós. Nós te agradecemos porque é o Senhor quem nos justifica e nós chamamos Jesus de Siquenu. Porque o Senhor é o Deus justo. Porque o Senhor é um Deus justo.
Nós chamamos o Deus de Daniel, porque o Senhor vê todas as coisas e o Senhor sabe, o Senhor ouve e o Senhor vê quem está escandalizando. Por isso nós entregamos aqui nas tuas mãos, seja feita a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Liberte-os, Pai, em nome de Jesus. Faça essa pessoa enxergar, meu Deus, que o melhor caminho é ser humilde, é amar uns aos outros. Oh, meu Deus, aleluia, perdoar. Meu Deus, aleluia, é não querer se achar melhor do que ninguém, meu Deus. Oh, Jesus, quanta arrogância no mundo. Quantas pessoas se achando, meu Deus, aleluia, aos tal. Quantas pessoas se achando, meu Deus, aleluia. Oh, Deus, aleluia, Jesus. Que o Senhor dê sabedoria, meu Pai. Que o Senhor derrame entendimento. Que as pessoas venham a entender, meu Deus, aleluia, que somente na tua presença, meu Deus, aleluia, somente na tua presença, sendo humilde, é que nós podemos ser, meu Pai, grandes como está escrito. Mas de toda forma nós queremos ser pequeninos, como também diz a tua palavra. Ai daqueles que tocam nos meus pequeninos que em mim crê. Obrigada, Jesus, por até aqui ter nos sustentado. Permanece conosco. Nos dá um dia, Senhor, de paz e de vitória, uma noite de paz e de vitória. Eu não sei a hora que esta pessoa vai ouvir este vídeo, mas eu creio que vai falar poderosamente ao seu coração. Se você sentiu a presença do Senhor falar contigo, me ajuda fazendo a obra missionária, compartilhando para que outras vidas possam receber uma palavra do Senhor, uma orientação do céu e um ânimo na presença. Lembre-se sempre, se tem alguém escandalizando o teu nome, a tua casa, essa tua situação, se tem falado aí do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua casa, louvado seja Deus, da tua igreja, seja lá do que for, meu irmão, seja lá do que for da sua situação. Muitas das vezes tem pessoas que estão passando por uma situação difícil, e tem pessoas ali mangando, debochando. Oh, meu Deus, tenha misericórdia, meu Deus, levante essa pessoa, levante do monturo necessitado, como está escrito. Oh, louvado seja Deus, não para essa pessoa se exaltar, não para essa pessoa, meu Deus, aleluia, querer ser melhor do que ninguém, mas para que o teu nome venha a ser glorificado por intermédio da nossa vida. Assim eu agradeço a oportunidade, que Deus te abençoe poderosamente. Fica com esta palavra, está lá no livro de Mateus, capítulo de número 18, e Deus vai continuar falando grandemente ao teu coração. Tome posse e siga declarando que todo aquele que tentar escandalizar o teu nome, é Deus quem vai tratar com ele, porque a palavra vem dizer, melhor seria que o quê? Colocasse no pescoço uma pedra e descesse as profundezas do abismo, do que falar de você, do que falar de mim. Louvado seja Deus. Amém.